Espero que estejam todos bem. O tema é sugestivo, não é? É interessante. Se nós pegarmos nas palavras de Jesus, não é? Conheceis a verdade e ela vos libertará, não é? Este é um dos temas mais significativos, na minha opinião, não é? Para esse efeito. Obsessão espiritual e influências espirituais. É um tema muito vasto, mas vamos nos tentar cingir só a esta parte aqui da influência espiritual. Conforme nos diz Allan Kardec, todos somos médios, sendo que uns têm faculdades mediúnicas mais ostensivas do que outros. Então a obsessão ou a influência espiritual é possível pela possibilidade de contacto com outras mentes, ou seja, decorre da nossa faculdade mediúnica. Se todos nós somos médios, todos nós temos a possibilidade de contacto com outras mentes, e outras mentes têm essa possibilidade de contacto connosco. Daí nós vivermos num mundo de influências, não é? Tudo nos influencia. Pessoas, coisas, não é? Espíritos que se possam afinizar connosco, com o nosso modo de ser, com os nossos desejos. Portanto, temos essa influência. Vamos então tentar desenvolver aqui um bocadinho o tema para percebermos. Procurando no Evangelho segundo o Espiritismo, como é que Allan Kardec descreve aqui neste item a obsessão. Então ele nos diz: a obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Portanto, vai desde uma influência sem a mínima importância, a uma influência moral, sem perceptíveis sinais, até à perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Os espíritos maus populam em torno da Terra, em virtude da inferioridade moral de seus habitantes, ou seja, nossa, não é? Quem são os habitantes da Terra? Somos nós. A ação malfazeja que eles desenvolvem faz parte dos flagelos com que a humanidade se vê a braços neste mundo. A obsessão, como as enfermidades e todas as tribulações da vida, deve ser considerada prova ou expiação e, como tal, aceita. Aqui entender um bocadinho esta parte de prova ou expiação. Expiação tem muito a ver que imaginemos que nós fizemos mal a alguém nesta existência, que já partiu eventualmente, ou noutra. Esse espírito pode, numa situação de vingança, não é, acoplar-se a nós para se vingar. Então isso é uma expiação. Provas. Provas são aquelas situações infortuitas do dia-a-dia, portanto, atrações que nós fazemos com os nossos desejos, com as nossas vibrações, não é? Podemos atrair, de acordo com as nossas perturbações mentais, espíritos para nós, e isso é uma prova, não é? Porque se nós se nos sobrepormos a essas influências, não é? É um teste. Portanto, estamos de degrau em degrau a nos libertarmos dessas influências. A obsessão apresenta caracteres diversos, que é preciso distinguir e que resultam do grau do constrangimento e da natureza dos efeitos que produz. A palavra obsessão é, de certo modo, um termo genérico, pelo qual se designa esta espécie de fenómeno, cujas principais variedades são a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Isto é a análise que Allan Kardec faz aqui na obra O Livro dos Médiuns. Ele agora explica aqui a obsessão simples, mas o que é que acontece? Esta obra é preciso perceber-se que Allan Kardec, o foco dele nesta obra, quando a escreveu, e aquilo que ele queria transmitir, não é? O Livro dos Médiuns, portanto, tinha a ver com a prática espírita, ou a prática mediúnica.
a relação com o plano espiritual. Por isso, ele sempre se refere a médios ostensivos e não às pessoas comuns. Mas estas descrições tanto se aplicam a médios ostensivos como às pessoas comuns. O foco da análise dele naquela altura e do propósito desta obra era o foco da prática espírita, por isso nós vamos ler aqui menções relativamente aos médios ostensivos, mas que é a mesma coisa, aplica-se às pessoas comuns. Então aqui na obsessão simples. Dá-se a obsessão simples quando um espírito malfazejo se impõe a um médio, se imiscui a seu mau grado nas comunicações que ele recebe, o impede de se comunicar com outros espíritos e se apresenta em lugar dos que são evocados. Ninguém fica obsidiado pelo simples facto de ser influenciado por um espírito inferior. Pode-se, pois, ser enganado sem estar obsidiado. A obsessão consiste na tenacidade de um espírito do qual não se consegue desembaraçar-se a pessoa sobre quem ele atua. Portanto, a obsessão, no artigo 307, que eu não trouxe aqui, Kardec define a obsessão como um domínio de uma mente para outra. Portanto, ou seja, uma simples influência não é considerada como obsessão. É considerada, portanto, porque a obsessão, tal como ele trata no livro dos médios, é o domínio de uma mente sobre a outra. Portanto, não existindo esse domínio, não existe obsessão. Pode existir a influência. Aqui vemos que a obsessão consiste na tenacidade de um espírito na qual não se consegue desembaraçar-se com outra a quem ele atua. A obsessão não é um ato isolado e a pessoa fica logo obsidiada. Portanto, é um processo. O espírito vai se ligando à pessoa, não é? E à medida que eles vão desenvolvendo aquela ideia, ele vai se conectando mais, até que chega ao processo obsessivo. Portanto, não é uma coisa imediata. A fascinação tem consequências muito mais graves. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médio e que, de certa maneira, lhe paralisa o raciocínio relativamente às comunicações. O médio fascinado não acredita que o estejam enganando. O espírito tem a ar de lhe inspirar confiança cega que o impede de ver o embuste e de compreender o absurdo do que escreve, ainda quando esse absurdo salta aos olhos de toda a gente. A ilusão pode mesmo ir até ao ponto de o fazer achar sublime a linguagem mais ridícula. A fascinação ocorre de um processo hipnótico. Portanto, um espírito magnetiza, neste caso aqui o médium ou a pessoa, não é? E implanta uma ideia. Nós temos um caso numa obra muito interessante, que é no livro Libertação, capítulo 16, que é Encantamento Pernicioso. É uma médium, portanto é o seu Silva e a esposa, que é a Dona Isaura, que é médium. Naquela altura eles tinham... os centros espíritas eram nas casas das pessoas, porque ainda não havia estas organizações, e ele, portanto, recebia as pessoas ali com simpatia, com carinho, e ela desenvolveu, por essa atuação dele, um ciúme. É o que é explicado ali por André Luiz neste capítulo. E então ela começa a desenvolver essa perturbação, vai sintonizar com entidades perniciosas, no sono, na emancipação da alma, sai, ele vai explicando todo esse detalhe, ela vai ter com essas entidades agem nela pelo efeito hipnótico e começam a introduzir a ideia. Portanto, começam a magnetizar a ideia que eles pretendem. Portanto, por forma a ela ficar numa situação de fascinação. Portanto, quem quiser ler este capítulo, ele é muito interessante. Portanto, livro Libertação, capítulo 16. Explica muito bem este processo. Isto não acontece só aos médios. Portanto, estamos a falar aqui de uma pessoa comum que desenvolva um transtorno pelo ciúme, não é? Porque o ciúme normalmente é a pessoa acha que o outro é posse dela e daí desenvolve esse transtorno. Vai-se ligar naturalmente a espíritos inferiores e depois poderá ter consequências muito desagradáveis. A subjugação é uma constrição que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir a seu mau grado,
Numa palavra, o paciente fica sob o verdadeiro jugo. A subjugação pode ser moral ou corporal. No primeiro caso, o subjugado é constrangido a tomar resoluções muitas vezes absurdas e comprometedoras que, por uma espécie de ilusão, ele julga sensatas. É o caso da fascinação, porque a subjugação tem duas vertentes, a subjugação e tem também a parte física. No segundo caso, o espírito atua sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários. Portanto, aqui a pessoa pode estar consciente, o espírito atua nos seus órgãos físicos e vai obrigar a pessoa a cometer determinados atos involuntários que ela não consegue dominar. Apesar dela ter consciência que está a cometer aqueles atos e que são absurdos, ela não consegue deixar de os praticar, porque o espírito exerce esse poder sobre ele. Portanto, já são aqui processos mais complicados. Até um caso que eu li, mas pronto, não trouxe aqui, que tem a ver que um espírito, um obsessor exigiu ao obsidiado, portanto, que se ajoelhasse e que pedisse uma pessoa em casamento. Ou seja, esse obsidiado tinha consciência de que o ato era um ato ridículo, mas não conseguia deixar de o praticar. Portanto, porque foi obrigado, o espírito obrigou a exercer esse ato. Aqui Ivone Pereira do Amaral, também aqui no seu livro Devassando o Invisível, também nos traz aqui uma luz um bocadinho para nós percebermos um bocadinho mais disto da fascinação. Existem opções produzidas pela hipnose. Estava aquele caso do capítulo 16 que eu falei há bocadinho do livro. Durante o sono natural, o médium ignorante das próprias faculdades e que, no caso, em geral, não será espírita, deixa-se dominar por um inimigo invisível durante o sono. Afina-se com o caráter deste e recebe suas ordens ou sugestões, tal como o sonâmbulo às ordens do seu magnetizador. Ao despertar, produz mais tarde as ações da sua vida prática, as ordenações recebidas, as quais poderão levá-lo até mesmo ao crime e ao suicídio. O que é que ela está aqui a dizer? Pelo efeito da hipnose, não é? De madrugada, durante o sono, a pessoa pode ser influenciada por espíritos malfazejos, que através da magnetização vão-nos incutir ideias para serem produzidas depois na vida de vigília, e a pessoa comete determinados atos e não sabe como é que os comete. Isto é uma situação muito séria, não é? Isto aqui remete-nos a quê? Que temos de ter muito cuidado com os pensamentos diários, não é? Para que esses pensamentos diários, para que não tenhamos pensamentos desequilibrados, para que eles não tenham repercussões nas horas do sono. Estão a perceber? Há um caso também relatado a este respeito no livro Missionários da Luz, capítulo 8, Fenómenos do Sono. Tem lá 2 casos que é explicado isso mesmo. Há um senhor que é o Sr. Vieira, que durante o jantar de família falou mal de uma pessoa já falecida e depois essa pessoa, esse espírito, na hora do sono, vai ter com ele pedir-lhe contas daquela atitude dele. Também outro caso, o que é o Marcondes, no mesmo capítulo, que sintonizou com situações de sexo, não é? Em desequilíbrio, portanto, pensamentos desequilibrados, e depois, durante a noite, 3 espíritos femininos foram para junto dele, portanto, para fazerem uma festa. Portanto, digamos assim. Estão a ver aqui a importância dos pensamentos responsáveis durante o dia, não é? Se nós tivermos pensamentos desequilibrados, vamos ter estas surpresas, não é? Que pode-nos acontecer coisas e nós não sabemos porquê. Compreender as formas de ação, não é? Aqui ocorre quando o espírito tem a consciência da ação que executa e o faz de forma ardilosa, visando objetivos bem definidos. Portanto, aqui, por exemplo, um espírito vingador, não é? Portanto, ele programa a sua ação.
Ele vai promover os seus atos, não é? Vai planeá-los, não é? Isto é uma forma ativa. Depois temos a forma passiva. Ocorre quando o espírito que executa o processo obsessivo não tem consciência do que faz. Age involuntariamente pelas leis da afinidade. Ele é atraído pelo pensamento do encarnado. Aqui, tanto o espírito, nesta forma passiva, ele é atraído pela própria pessoa encarnada. A pessoa em desequilíbrio, não é? Pode ser por várias situações, em desequilíbrio, vai atrair espíritos, não é? Para a sua companhia e pode o fazer de forma involuntária. Ou seja, o espírito é atraído tem o mesmo desequilíbrio que a pessoa. Temos também um caso no livro Missionários da Luz, capítulo 5, Influenciação, não é? Temos dois casos do encarnado ser o obsessor, ou seja, o que é que neste capítulo acontece? Acontece uma irmã que está ligada ao ex-marido que já tinha partido, mas não consegue desapegar-se dele, então a vai atraindo por ter uma posição muito saudosa sobre ele. E um outro caso também de um rapaz que tem problemas na área sexual, portanto, também tem obsessores. Os próprios mentores espirituais retiraram-nos os obsessores para ver se eles tinham ali uma atitude, se reagiam e se mudavam a sua atitude mental, mas não, voltaram a atrair os obsessores. O mentor até diz para André Luís: nossa irmã se declarou demasiadamente saudosa do companheiro. E o nosso amigo ficou intimamente a sentir-se menos homem. Estão a ver aqui os aspectos. Portanto, ele ficou a sentir-se menos homem por não ter os obsessores. Então, aqui estamos a falar de fenómenos em que é o próprio encarnado que atrai os espíritos e que os prende a eles pelo seu próprio desequilíbrio. Aqui no processo obsessivo, eu trouxe este aqui da Revista Espírita, que me parece interessante perceber, que é bastante didático. O pé espírito, diz o espírito, o pé espírito representa importante papel em todos os fenómenos da vida. Por sua expansão, explicam-se ainda as relações do indivíduo a indivíduo, as atrações e as repulsões instintivas, a ação magnética, etc. O que é que ele está aqui a dizer neste parágrafo? Que o nosso pé espírito não está confinado ao corpo. Ele irradia para além do corpo. Se expande, não é? E nós, por este contacto de pé espírito a pé espírito, as pessoas, não é? Repelem-se, não é? De forma instintiva, pelas ações magnéticas. Pela natureza fluídica e expansiva do pé espírito, o pé espírito alcança o indivíduo sobre o qual quer atuar. Rodeia-o, envolve-o, penetra-o, não é? Porque o pé espírito vai para além do corpo, portanto ele envolve, penetra-o e magnetiza-o, de acordo com aquilo que ele deseja. Vivendo em meio ao mundo invisível, o homem está incessantemente submetido a estas influências, assim como às da atmosfera que respira, traduzindo-se aquelas por efeitos morais e fisiológicos, dos quais não se dá conta e que muitas vezes atribui a causas inteiramente contrárias. Essa influência difere naturalmente segundo as qualidades boas ou más do espírito. Como já explicamos no artigo anterior, se ele for bom e benevolente, a influência, ou se quisermos a impressão, é agradável e salutar. É como as carícias de uma terna mãe, que abraça o filho. Se for mau e perverso, será dura, penosa, aflitiva e por vezes perniciosa. Não abraça, constrange. Causas de obsessão. As causas de obsessão variam de acordo com o caráter do espírito. É, às vezes, uma vingança que ele toma de um indivíduo de quem guarda queixas da sua vida presente ou do tempo de outra existência. Muitas vezes também não há mais do que um desejo de fazer mal. O espírito, como sofre, entende de fazer que os outros sofram. Encontra uma espécie de gozo em os atormentar, em os vexar, e a impaciência que por isso a vítima demonstra mais o exacerba.
porque esse é o objetivo que colima, ao passo que a paciência o leva a cansar-se. Ou seja, aqui a paciência com a situação é também muito importante, se a pessoa se sentir envolvida pela espiritualidade. A impaciência, a irritação só vai agravar o processo. Com o irritar-se e mostrar-se despeitado, o perseguido faz exatamente o que quer o seu perseguidor. Esses espíritos agem não raro por ódio e inveja do bem. Daí lançarem as suas vistas malfazejas sobre as pessoas mais honestas. Um deles se apegou a uma honrada família do nosso conhecimento, à qual, aliás, não teve satisfação de enganar. Interrogado acerca do motivo por que se agarrar a pessoas distintas, em vez de o fazer a homens de maus como ele, respondeu: eles não me causavam inveja. Ou seja, ele agarrou-se àquela família por um sentimento de inveja. Aqui agentes de indução. Aqui a indução, portanto, tentámos compreender aqui um bocadinho a indução. Aqui André Luís, nesta obra, vai-nos aqui, temos plenamente evidenciada a autossugestão, não é? A nossa autossugestão, encorajando essa ou aquela ligação, esse ou aquele hábito, demonstrando a necessidade do autopoliciamento em todos os interesses da nossa vida mental. Porquanto, conquistada a razão, com a prerrogativa da escolha dos nossos objetivos, todo o alvo de nossa atenção se converte em fator indutivo, compelindo-nos a emitir os valores do pensamento contínuo na direção em que nos fixa a ideia. Portanto, ter todo o alvo da nossa atenção, não é? Se converte em fator indutivo. Tudo o que eu requero que eu foque a minha atenção é um fator indutivo. Termos bem presente esta informação. Direção é essa à qual encontramos os princípios combináveis com os nossos. Razão porque automaticamente estamos ligados em espírito com todos os encarnados ou desencarnados que pensam como pensamos. Tão mais estreitamente, quanto mais estreita a distância entre nós e eles. Isto é, quanto mais intimamente estejamos comungando a atmosfera mental uns dos outros, intimamente, independentemente de fatores espaciais. Portanto, aqui ele está a dizer, quanto mais intimamente nós estivermos agarrados àquela ideia, mais intimamente vamos estar ligados a esses espíritos, que comungam dessas mesmas ideias, não é? Ou desses mesmos desejos, ou desses mesmos vícios. Aqui vai depender. Ele dá aqui agora alguns exemplos. Uma conversação, portanto, uma conversação é um fator indutivo. É só aquela leitura, a contemplação de um quadro, a ideia voltada para certo assunto, um espetáculo artístico, uma visita efetuada ou recebida, um conselho ou uma opinião representam agentes de indução que variam segundo a natureza que lhes é característica, com os resultados tanto mais amplos quanto maior se nos façam a fixação mental ao redor deles. Portanto, ele dá aqui alguns exemplos de fatores indutivos, mas são todos fatores indutivos. Fatores predisponentes. Vícios físicos, não é? O álcool, o tabaco, drogas, jogo, não é? Comodismo, gozo exagerado, apego demasiado a coisas e pessoas, cabeça e mão desocupadas. No início a opção não é desagradável, porque há uma ligação, não é? Há uma atração. Então não é desagradável, por isso a pessoa aprofunda a ligação psíquica. Porque o espírito ou a pessoa vai atuar na fonte do desejo da pessoa, naquilo que lhe é mais importante em termos de viciação física ou viciação moral. O espírito estimula a pessoa sensorialmente, não é? Vai estimular. Imaginemos o tabaco, não é? Ele vai estimular a pessoa sensorialmente. A pessoa tem aquele prazer. Ele vai ampliar, vai estimular o prazer de beber. Então, aquilo vai ser prazeroso para a pessoa, não é? Num primeiro momento. Agora, quando vai se tornar um desequilíbrio muito grave, vai se tornar nefasto para a pessoa. Mas o que vai provocar a ligação mental é esse aspecto prazeroso. É essa ligação do encarnado, não é? Percebem? Portanto, não é o espírito. O problema aqui não está no espírito. O problema aqui está na pessoa que se liga, não é?
que se sintoniza com esse espírito. Por isso é importante, destes fatores indutivos, nós temos muito cuidado o que é que nós pensamos, não é? Porque aquilo que nós pensamos vai atrair semelhantes, que pensam como nós, como já vimos ali nos fatores indutivos. Vícios morais. Vocês veem aqui, os vícios morais são mais do que os vícios físicos, não é? A vaidade, o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, críticas, portanto, ter uma atitude crítica, julgamentos, lamentação, contrariedades, maledicência, o desejo de apreço e de reconhecimento. Isto para a fascinação é muito grave. Conversa inútil ou fútil prolongada, atitude impaciente ou hipócrita, inclinação pessimista ou agressiva, impulso para exigir dos outros mais do que si mesmo. Nos vícios morais, o espírito estimula a vaidade da pessoa, o ciúme, a inveja, o orgulho. A pessoa fica personalista, não aceita a opinião de ninguém. Como não aceita a opinião de ninguém, não sai daquele quadro, não é? Diagnosticar. Aqui também o Espírito André Luís, nesta obra, Estuda e Viva, ajuda-nos a fazer uma análise para vermos processos de influenciação. Então ele diz-nos, sempre que você experimenta um estado de espírito tendente ao derrotismo, perdurando há várias horas, sem causa orgânica ou moral de destaque, havendo a hipótese de uma influenciação espiritual ou sutil. Seja claro consigo mesmo, consigo para auxiliar os mentores espirituais a socorrê-lo. Essa é a verdadeira ocasião de humildade, da prece e do passe. Portanto, se a pessoa se acha com algum tipo de influência sutil, é hora da prece. Buscar o passe, buscar a água fluidificada, porque a prece a pessoa vai alterar a vibração, não é? Vai ajudar-se a diluir e vai buscar também a ajuda dos bons espíritos, o seu guia espiritual, que vai ajudar a se libertar dessa influenciação. Mas também é importante que a pessoa tenha o cuidado de ver, tentar, qual é a matriz, não é? Porque se eu sofro uma influenciação, há uma matriz, e a matriz está onde? Em mim. E eu preciso de ver qual é a matriz que me está a fazer que me está a atrair aquela influenciação, para tratar o mal na causa, não é? E não no efeito. Dentre os fatores que mais revelam essa condição da alma, incluem-se dificuldade de se concentrar em ideias e motivos otimistas, ausências de ambiente íntimo para elevar sentimentos em oração, ou concentrar-se em leitura edificante, indisposição inexplicável, tristeza, sem razão aparente e pressentimentos de desastres imediatos, aborrecimentos manifestos por não encontrar semelhantes ou assuntos sobre quem descarregá-los, pessimismos subreptícios, irritações surdas, queixas, exageros de sensibilidade e aptidão para condenar quem não tem culpa, interpretações forçadas de factos e atitudes suas ou de outros que você sabe que não correspondem à realidade, hiperemotividade ou depressão raiando a iminência de pranto, ânsia de intervir-se no papel de vítima, de investir-se no papel de vítima ou de tomar uma posição absurda de automartírio, teimosia em não aceitar para você mesmo que haja influenciação espiritual para consigo, mas passados minutos ou horas do acontecimento vem-lhe a mudança de impulsos, o arrependimento, a recomposição do tom mental e não raro a constatação de que é tarde para se desfazer o erro consumado. São sempre acompanhamentos discretos e eventuais por parte do desencarnado e imperceptíveis ao encarnado pela finura do processo. Portanto, são discretos. Quando o influenciador é consciente, a ocorrência é preparada com antecedência e meticulosidade, às vezes dias e semanas antes do sorrateiro assalto, marcado para a oportunidade de encontro em perspectiva, conversação, recebimento de carta, clímax de negócio ou crise imprevista de serviço. Portanto, há aqui, quando o espírito
programa as coisas, planeia, portanto, tem este aspecto. Não sabe quem tem causado maior dano à humanidade, se as obsessões espetaculares individuais e coletivas, que todos percebem e ajudam a desfazer ou isolar, ou se essas meio-obsessões que quase obsidiados, desapercebidas. Portanto, estas influenciações, que as pessoas vão sendo comandadas, não é? Mas não se apercebem, porque é um processo muito sutil, porque eles vão tocar no desejo da pessoa, no interesse da pessoa. Então a pessoa não se apercebe porque pensa que é dela. Contudo, bem mais frequentes, que minam a energia de quem só a criatura incauta, mas influenciando o roteiro de legiões de outras. Quantas desavenças, separações e fracassos não surgem assim? Estude em suas existências se nesta última quinzena você não esteve em alguma circunstância com características de influenciação espiritual sutil. Estude e ajude a você mesmo. Terapêuticas. A prece é em tudo um poderoso auxílio, aqui nesta questão 479 do Livro dos Espíritos. Mas crede, não basta que alguém murmure algumas palavras para que obtenha o que deseja. Deus assiste os que obram, não os que se limitam a pedir. É, pois, indispensável que o obsidiado faça a sua parte, o que se torna necessário para destruir em si mesmo a causa da taração dos maus espíritos. Portanto, aqui a espiritualidade está a dizer que a ajuda vem, sim senhor, mas que se o obsidiado não fizer a sua parte, não agir na matriz do problema que está em si, não tem como. Aqui o espírito, neste livro, Escultores das Almas, pelo espírito Albino Teixeira, ele dá aqui, existem 10 atitudes positivas contra o domínio da obsessão, a saber, confiança em Deus e em si próprio, consciência tranquila, oração, dever cumprido, paciência, trabalho incessante, serviço ao próximo, simpatia e benevolência para com os outros, estudo, recomeço e construção do próprio equilíbrio tantas vezes quantas se fizerem necessárias. E dá-nos aqui também 10 atitudes negativas que agravam qualquer processo de perturbação espiritual, como sejam dúvida, complexo de culpa. Portanto, aqui é importante percebamos, se erramos, precisamos de nos reajustar, ou seja, precisamos de mudar a atitude, não nos debruçarmos no complexo de culpa, porque aí o espírito vai se aproveitar disso, não é? Para nos torturar, para nos desequilibrar. Portanto, é importante a pessoa absorveu o erro, sim senhor, então vamos mudar de atitude, mas seguir para a frente. Indiferença, irresponsabilidade, irritação, ociosidade, egoísmo, isolamento. Esta parte aqui também é muito importante. A ignorância, ou seja, porque no fundo é conheceres a verdade, ela vos libertará, não é? Portanto, a ignorância não ajuda, portanto, nesse processo, porque se nós não sabemos, nós não vamos atuar em nada que não sabemos. Só podemos atuar naquilo que sabemos, não é? Daí ser importante combater a ignorância. Queixa contínua. Pronto. Espero que este trabalho tenha ajudado aqui nas nossas reflexões, que ajude a fazermos uma reanálise dos processos de influenciação, termos essa consciência, não é? Que somos nós que atraímos e que temos que olhar é para nós, para isso precisamos de estudar, só através do estudo é que nós conseguimos classificar os nossos comportamentos, porque o que eu acho que há mais dificuldade nas pessoas é as pessoas não se conseguem classificar os seus comportamentos e como não conseguem classificar, não alteram. Então é extremamente importante o estudo, não é? De si mesmo, ancorado pelo estudo da doutrina, para que as pessoas consigam aprender a classificar os comportamentos que têm e, através dessa classificação, perceberem quais são os caminhos que devem tomar, quais são as atitudes que precisam de corrigir. Portanto, se não se fizer isto, terá-se muita dificuldade em combatermos estes processos de influenciação espiritual. Então, espero que tenha sido útil. Muito obrigado por me ouvirem.